E o Marcos foi até o planeta onde estava o André, e quando ele chegou lá, percebeu que estava tudo diferente. O planeta havia evoluído bastante, já estava até usando eletrônicos e coisa com energia elétrica. E o Marcos chegou até com o André no palácio e percebeu que já estava tudo diferente. E o Marcos falou para o André que o musical ia dar o show que eles haviam falado lá na Terra e perguntou se ele poderia ir. E ele disse que já estava esperando isso faz um bom tempo e falou que a esposa dele quer ir também. E Marcos perguntou se ela já sabe toda a verdade a respeito dele, sobre ele ser esse grande gênio que transformou esse reino. E André disse que sim, e que agora eles são a nação mais poderosa e mais evoluída desse mundo. E a Felícia chegou lá com o Marcos e disse que está feliz de ver ele, e que não esperava a hora de ver esse tal show desse outro mundo. E eles se despediram lá do rei e foram até a Terra. E quando chegaram lá, a turma do Marcos já estava reunida lá, em um lugar onde tinha muita gente. E quando viram o André, eles foram e abraçaram ele, disseram que ele fazia falta. E a Felícia ficou feliz de ver todos eles e deu uma olhada por lá e ela disse que era incrível esse lugar, bem melhor do que ver através daquelas imagens que o André havia mostrado para ela. E ela disse que adorou e que vai querer que um dia o mundo dela se pareça com isso. E eles conversaram um pouco e no momento viram começar a brilhar no céu uma luz. E de repente viram um portal enorme se abrindo e de dentro saiu uma nave e começou a sair outras naves pequenas e tocando som e música. E o pessoal começou a se alegrar ouvindo e começou a chegar e ficar mais alto. E a nave pousou em um canto que já havia preparado para ela e falaram que já está tudo ok. E acabaram ouvindo lá muitas músicas tocando. De repente parou. E aí o Marcos disse que essa é a melhor parte. E de repente começou a voar faísca e apareceu um monte de cores. E viram o Vitor lá saindo junto com outros homens. E eles disseram: Olá, Terra. Nós somos do planeta musical e viemos dar o maior show que vocês já viram em toda a sua vida. E a multidão começou a pular e a gritar lá. E o Marcos foi acompanhando, junto com Glória lá. E eles acabaram encontrando os pais do Marcos por lá. E mais a família da Glória. E disseram que isso é melhor ainda do que eles esperavam. E o Marcos disse que não é nem o início, ainda vai ter mais coisas. E a Glória disse que ela já foi visitar esse planeta algumas vezes e amou. E por isso que incentivou tanto a vinda deles para cá. E começaram lá a montar várias coisas que iriam aparecendo. E perceberam que começou a sair várias pessoas de dentro da nave. E muitas já iam cantando lá, e outras dançando, e outros que começaram a ir flutuando. E perceberam que algumas pessoas da multidão começaram a flutuar também. E disseram que esse era só o início e que eles teriam um dia inteiro ainda pela frente. E o Marcos disse que ainda era de manhã cedo. Vamos ver como é que vai ser isso, debaixo desse sol. E de repente o Vitor deu um canto lá e de repente deu umas nuvens que cobriu todo mundo por lá. E o Marcos disse que já deveria ter esperado por isso. E começaram a perceber que começou a chover em umas certas partes. E encheu umas lagoas lá e perceberam que daqueles cantores da nave foram para aquela lagoa lá e começaram a dançar em cima da água. E perceberam que ele estava chamando as pessoas e as pessoas iam e ficaram surpresas de perceber que conseguiam andar por cima da água. E começaram a formar bonecos e versões de si próprios, alguns cantores que iriam para cima da água, e começaram a dançar ao ritmo da música que eles começaram a tocar. E perceberam que tinha mais pessoas aparecendo lá flutuando e mostraram lá umas danças que podiam fazer no ar. E muitas pessoas começaram a gritar lá e o Marcos disse que esse pessoal eles são surpreendentes. E a Glória começou a chamar ele para uma dança no ar. Eles foram dançando no ritmo da música. E o Denis estava lá e disse que ele havia aprendido muita coisa e a dançar era uma das principais. E a Dávila puxou o Gabriel junto com ela para o ar, junto com o Marcos e a Glória. E o Marcos acabou sabendo pelo Guilherme que isso estava sendo transmitido para o mundo inteiro. E as pessoas estavam parando o que estavam fazendo para poder assistir esse show. Está sendo transmitido em todas as telas. E começaram a perceber que tinha muita gente dançando por várias partes do mundo. E no momento, o Denis estava por lá e começou a correr por cima da água e a dançar. E perceberam que ele congelou uma parte da água. Estava dançando junto com uns caras que estavam formando umas esculturas de gelo. E no momento o Robert apareceu com Ashera junto com o Marcos e a Glória. E o Robert disse que não levava muito jeito, mas que estava aprendendo. E no momento acabaram percebendo que o Robert com a Ashera estavam começando a dançar uma dança totalmente diferente. E o Marcos disse que já deveria suspeitar,
e viu o Nilroy e a turma dele, e perceberam que a dança que o Hobbit com a Ashera estava fazendo era a mesma que a Eliana estava, e o Hobbit disse que não era bem essa uma que ele estava querendo fazer, a Ashera disse que também não, e ela disse que era para ficar no critério de vocês, eu não vou mais ajudar, disse a Eliana. E o Marco disse que estava contente de vê-los, e acabaram chegando lá com a Dávila, e disseram que estavam com saudade dela, mas ela disse que estava feliz aqui nesse mundo, ela aprendeu tantas coisas, e tantas músicas incríveis, e agora ela tem um namorado que é muito legal, e disseram parabéns para ela, e foram lá pro meio da multidão dançar. E o Gabriel percebeu que a Dávila estava meio triste, e ele acabou indo na frente dela e disse para ela não ficar triste, que nesse momento é um momento para se divertir. E eles foram lá pro meio da multidão dançar, e o Marcos ficou olhando para a Glória, e ela perguntou o que foi, e ele disse que era feliz por tudo que ele tem e por tudo que eles são, e ela perguntou que conversa era essa, e o Marcos disse que antes de ele se tornar um colossal, ele era apenas um garoto solitário, que era nota 10 em matemática, já na escola, um aluno exemplar até, mas que não tinha amigos, e hoje ele tem inúmeros amigos que são incríveis demais, mas a melhor de todas as pessoas que entrou na vida dele, para ela, e ela começou a chorar e disse que a melhor pessoa que entrou na vida dela era ele, e que não poderia estar mais feliz por ter o encontrado, e eles se beijaram lá e começou a emanar uma luz deles, e o Marcos perguntou se era ela que estava fazendo isso, e ela disse que não, e começaram a perceber que as pessoas estavam brilhando, e o Marcos perguntou o que era isso pro Guilherme, e o Guilherme disse que tem um cantor aí que quando ele canta faz com que as emoções das pessoas brilhem feito luz, e a emoção deles agora estão sentindo, é romance, é o amor um pelo outro, e começaram a ver outros cantores que chegavam lá e quando cantavam ia aparecendo uns espelhos por lá, que fazia as pessoas parecerem como crianças e estavam se divertindo, dançando na frente. E outra hora perceberam umas estruturas flutuando, que dá para dançar nela, elas em pé, ou de cabeça para baixo, em pé nela. E perceberam que nos momentos estava aparecendo mais neve que estava caindo, enquanto um dos líderes cantava por lá. E em outro momento, perceberam que, enquanto cantavam, eles estavam conseguindo entrar em umas bolhas de água que ia aparecendo lá, e dá para dançar lá e respirar tranquilos. E no momento o Marcos disse que não é só uma variação de música, é uma variação de demonstração de um poder que dá uma capacidade especial, que acaba realçando mais a música. A Glória disse que era incrível, ela iria querer aprender a fazer essas coisas, que qualquer dia ela queria fazer isso no quarto dela. E o Marcos disse que iria aprender também, que iria acompanhar ela em cada passo. E foram para um momento que estavam dançando em cima da lagoa, o Marcos e a Glória foram lá, e perceberam o Denis que estava dançando junto com o Gabriel e a Dávila, e perceberam que tinha formas como que de água deles lá, dançando também juntos, acompanhando. E o Marco e a Glória viram que apareceu deles também, eles foram dançando e perceberam que iriam só mudando de cores. E o Marco disse que isso vai ficar na memória do pessoal da Terra. E o Marco disse que são só as primeiras horas, eles ainda têm outros países para visitar e chegar. E a Glória disse que tudo isso é tão incrível e está feliz por ele ter trazido isso para cá. E o Marcos disse que também estava. E no momento em que eles estavam dançando já de noite, perceberam que começou a aparecer pequenas estrelas por lá, e também pequenos planetas do sistema solar, e o Marco e a Glória começaram a ir para lá pro meio e começaram a dançar na Lua, e a Glória disse que se lembra do dia em que eles se declararam um pro outro na Lua, e o Marco disse que também, está bem vivinho na cabeça dele, e ficaram vendo lá outras pessoas que estavam dançando em alguns atos, e o Marco disse que isso que é dançar em meio às estrelas, e continuaram por horas, até que no momento da meia-noite o show começou a cessar, as pessoas começaram a ir para suas casas, e os líderes lá de musical disseram que o show continuaria por outras partes do mundo, eles poderiam continuar acompanhando pela rede de comunicações, e o Marco com a Glória seguiram eles, e parando em várias partes em que o show ia tendo pelo mundo, até que o show acabou depois de uns 8 dias.